A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS quer ouvir já na próxima semana o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e também o empresário Maurício Camisotti. Os dois foram presos pela Polícia Federal nas investigações sobre fraudes em descontos na instituição. Acompanhe aqui os detalhes com Lucas Martins. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito colocou como prioridade ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O lobista foi preso pela Polícia Federal na investigação sobre o esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Mesmo com a prisão, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, informou que solicitou ao Supremo Tribunal Federal que libere o investigado para falar à comissão na segunda-feira, às 16h. O próximo passo agora da CPMI é encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um requerimento ao ministro André Mendonça para que ele permita o depoimento dos dois presos, o Careca e o Camisotti, dessa vez como conduzidos à CPMI na próxima semana. Eles já estavam intimados pela Polícia do Legislativo, já haviam confirmado presença, agora nós queremos ouvi-los. Eles têm muitas explicações a dar ao Brasil. Como eles conseguiram roubar tão facilmente a Previdência, como conseguiram expandir esse esquema envolvendo servidores públicos, políticos, e onde está o dinheiro? Que é uma pergunta que o contribuinte brasileiro faz hoje. O que eles fizeram com os bilhões roubados dos aposentados brasileiros? Autorizada pelo ministro da Suprema Corte, André Mendonça, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cambota, um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema nacional de descontos não autorizados do INSS. Segundo as investigações, o Careca, suspeito de participação no esquema de descontos ilegais em benefícios, teria movimentado cerca de 12 milhões de reais em 4 meses. Na operação, os agentes apreenderam obras de artes como um quadro de Di Cavalcante e carros de luxo, além de uma réplica de um modelo pilotado por Ayrton Senna na Fórmula 1. Além de Camilo Antunes, também foi preso o empresário Maurício Camisotti, que também está sendo convocado a depor na comissão. De acordo com a Polícia Federal, Camilo Antunes era o operador que intermediava entre as associações que cometiam descontos indevidos e repassava esses valores a funcionários do INSS. Já Maurício Camisotti funcionava como uma espécie de sócio oculto que recebia esses valores de entidades investigadas pela Polícia Federal. A convocação do Careca do INSS foi uma das mais solicitadas por deputados e senadores. Ao todo, foram apresentados 14 requerimentos solicitando a oitiva, incluindo o do próprio presidente da CPMI e do relator, deputado Alfredo Gaspar. Em um deles, o senador Isalci Lucas classificou a participação do convocado como medida de urgência diante das investigações que, de acordo com o senador, posiciona o lobista como epicentro operacional desse esquema criminoso. Maurício Camisotti também está na lista de convocados e deve ser ouvido na próxima quinta-feira, se autorizado pelo STF. É mais um assunto para a gente ouvir aqui a análise da Ana Beatriz Hirsch e também o Túlio Nassa, que estão conosco nesta manhã de sábado. Vou começar contigo desta vez, Túlio. Como é que você está vendo essa CPMI, à medida em que a gente tem aí o cidadão conhecido como Careca do INSS, foi preso nessa operação. Já havia a expectativa de que ele pudesse falar à CPMI na semana que vem, mas, de qualquer modo, num esquema como esse, não é uma pessoa só que acaba comandando, né, Túlio? Exatamente, Nonato. Olha só, de um lado, realmente é importante a CPMI avançar, porque a CPMI ela traz luzes para a sociedade em relação a esse problema, esse escândalo bilionário que roubou dinheiro dos nossos velhinhos, né? Ela tem uma projeção política que é importante. Veja, já são mais de 1.000 requerimentos, pegando desde o governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro, Lula. Então, é importante que ela avance. Agora, nesse momento, exatamente pensando em estratégia de investigação, não seria conveniente chamar o senhor Antônio Carlos, o vulgo Careca do INSS,
para depor na CPMI. Por quê, Nonato? Porque se ele foi preso pela Polícia Federal, ele foi preso exatamente pela função de lobista, ou seja, é aquele intermediário entre as pessoas do governo e entre os efetivos beneficiários desses desvios. Então, uma pessoa que reúne muitas informações. Além dele, também foi preso o senhor Maurício Camisotti, que supostamente seria um empresário, que teria movimentado recursos em 3 associações que ultrapassam R$1 bilhão. Então, são pessoas estratégicas na investigação e que podem, nesse momento, estar negociando uma delação premiada na Polícia Federal. Isso é fundamental para se desvendar os demais passos da investigação. Então, chamar nesse momento essas 2 figuras, esses 2 personagens na CPMI, pode, de certa forma, atrapalhar as negociações que estão sendo feitas na Polícia Federal. Se é que elas estão, eu estou aqui deduzindo, porque é um caminho óbvio. E por que ele é óbvio? Olha só o que aconteceu recentemente no julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à delação de Mauro Cid. Mesmo com tantos problemas envoltos nessa delação de Mauro Cid, ele pegou um benefício enorme de pena, reduziu para 2 anos e ele pode agora cumprir em liberdade, ou até mesmo extinguir a sua punibilidade, porque ele já está há mais de 2 anos preso preventivamente. Por essas e por outras, Nonato, que eu não entendo que seria conveniente, nesse momento, chamar esse personagem. Muito embora eu gostaria muito, sentaria no meu sofá e assistiria com toda atenção o depoimento dele. Agora a gente chama a Ana Beatriz Hirsch para essa conversa. Ana, o que eu percebo é que muita gente, muitos políticos ali da CPMI usam aquele lugar como um palco, né? Inclusive ontem muitos deles postaram vídeos nas redes sociais dizendo, olha só, nós colocamos gente na cadeia, né? Então, essas primeiras prisões parece que seria assim para dizer, né? Nós estamos trabalhando, esse trabalho é efetivo, mas o que de fato a população quer saber para onde foi esse dinheiro e quem são também os agentes públicos que estão envolvidos nisso, né, Ana? Márcia, com certeza. Eu acho que esse caso talvez seja o mais escandaloso que a gente presenciou na história recente brasileira, porque ele envolve tirar dinheiro das pessoas que são as mais necessitadas hoje em dia, né? Que trabalharam a vida toda por aquele benefício. Então, existe uma pressão social enorme para que os verdadeiros responsáveis sejam punidos e, obviamente, que os parlamentares, sabendo disso, sabendo que isso provavelmente gerará voto, querem, de todo modo, mostrar serviço. Mas o que a gente precisa realmente, como muito bem colocado, é entender exatamente qual o tamanho deste buraco. Todos os envolvidos, e não só o careca do INSS, embora ele seja, sim, uma figura central nesse esquema, que deve ser punido exemplarmente. Inclusive, nós comentávamos aqui entre nós que o fato deve haver uma punição exemplar, porque ele muito provavelmente achou que ele não seria pego. A ousadia com esse esquema, a ousadia com a qual tantas pessoas foram lesadas, certamente decorre da sensação de impunidade que existe hoje no Brasil. Portanto, nós precisamos não só de fotos, de vídeos para as redes sociais e não só de uma pessoa punida. Nós precisamos entender a extensão desse esquema e punir exemplarmente a todos que foram responsáveis por tudo que aconteceu.